Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Na Minha Opinião. E no vídeo de hoje eu venho trazer mais um giro de notícias para vocês atualizadíssimo das últimas coisas que têm saído aí na grande mídia e tem acontecido nos bastidores aí do mundo político e do cenário brasileiro no dia de hoje. Então vamos lá, eu sou o Murilo e antes de tudo não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Então vamos lá. Para começar aqui, o que a gente tem aqui de bom hoje? Vamos lá. O Globo. Musk chama governo da Austrália de fascista por nova lei sobre desinformação nas redes. O bilionário Elon Musk, dono da plataforma X, chamou o governo australiano de fascista por causa de novas leis propostas no país para reprimir a desinformação digital, especialmente em redes sociais. Pessoal, é o seguinte, em relação a isso, eu tenho um posicionamento um pouco diferente da grande ideia da esquerda aí para essa situação de mídias sociais. O que acontece? Eu vou contar uma coisa aqui para vocês rapidamente antes de comentar. As novas leis contra a desinformação na Austrália. A Austrália tem tomado medidas significativas para combater a disseminação de informações falsas, implementando novas leis que visam regular as plataformas de internet e responsabilizá-las pelos conteúdos que hospedam. Na minha opinião, isso não faz o menor sentido. Não é questão de ser um criminoso, de poder falar o que quiser. Todos nós podemos falar o que nós queremos. Só que todos nós depois temos que arcar com as consequências. Isso eu não vejo como um problema, porque eu não sou um criminoso digital. Então, acho que quem se preocupa com isso é realmente quem conta as mentiras. Mas vamos lá. Os principais pontos dessa nova lei. Multas pesadas. As plataformas de internet podem ser multadas em até 5% de suas receitas globais, caso sejam consideradas responsáveis pela propagação de desinformação em massa. As plataformas serão obrigadas a estabelecer códigos de conduta claros para identificar e remover conteúdos falsos ou enganosos. Uma agência reguladora será responsável por auxiliar as plataformas a definir quais os conteúdos devem ser removidos e por responsabilizar os criadores das fake news. E o porquê que essas leis foram criadas, segundo o governo australiano? A proliferação de notícias falsas nas redes sociais tem se tornado um problema global, com consequências significativas para a sociedade. A Austrália, assim como outros países, busca proteger seus cidadãos da manipulação e da desinformação que podem influenciar eleições, disseminar ódio e prejudicar a saúde pública. Pessoal, é o seguinte, em relação a isso, eu tenho uma opinião muito clara e muito simples. A parte que mais me preocupa dessa lei, porque isso no projeto de lei parece tudo muito bonito, mas na prática não é assim que funciona. A parte que mais me preocupa, que eu acho que é que vocês têm que ter mais atenção, é nessa aqui. Uma agência reguladora será responsável por auxiliar as plataformas a definir quais conteúdos devem ser removidos e por responsabilizar os criadores das fake news. É assim, aquele que criou a fake news, ele tem que ser punido. Pronto, se é mentira, ele denegriu a imagem de alguém, ele inventou uma história que criou pânico público, enfim, isso, a nossa legislação aqui no Brasil já prevê isso no Código Penal, ou seja, já é crime isso, e a pessoa, desde que seja identificada, vai ser levada à justiça. Agora o que me preocupa é esse fato dessa agência reguladora, porque inclusive no Gabinete do Amor, lá do governo Lula, atual, uma das pessoas que faziam parte ou estavam cotadas a fazer parte desse gabinete, daqueles que identificam as fake news, era André Janones, Felipe Neto. Ou seja, a partir do momento que é implantado esse sistema no Brasil, por exemplo, essas pessoas, se forem empossadas desse tipo de cargo, o resto da população está fodida. Por quê? Elas só vão propagar as notícias que elas querem que sejam propagadas, não há imparcialidade. É isso que me preocupa, e é muito difícil de haver imparcialidade num trabalho como esse.
Por quê? Basta que a pessoa penda um pouco mais para a direita ou para a esquerda para que ela aceite publicações desse cunho, desse teor. Então, pessoal, o que acontece? Isso, presta atenção, existe uma linha tênue, muito estreita, muito fina, muito tênue entre liberdade de expressão e crime digital. Então, entre a liberdade de expressão e as fake news, existe uma linha muito tênue. Eu posso contar uma mentira? Eu posso contar uma mentira na internet. Lógico que eu posso. Mas eu estou assumindo a responsabilidade de ser responsabilizado por isso. Ou seja, a plataforma digital, o que eles querem fazer? Eles querem impor esse tipo de regras para que as próprias redes sociais monitorem os usuários com o que eles postam. Automaticamente isso fere a liberdade de expressão, fere a liberdade de opinião, o livre pensar e tudo mais. Então isso é censura. Não adianta. Isso é censura. Não é possível criar uma metodologia desse tipo sem entrar no campo da censura. Então nós precisamos ter sempre atenção a isso, porque isso parece muito bonito no papel, mas na prática isso vai ser um inferno. E não pense você que é de esquerda hoje ou que é de direita, que talvez você vai ser beneficiado porque as suas ideias vão prevalecer, porque eu costumo dizer, eu cresci ouvindo isso. A desgraça bate na porta de todo mundo. Então é assim, hoje você pode estar sendo beneficiado porque talvez você é de esquerda e os reguladores das fake news estão bombardeando aquilo que a direita está falando. Só que vai haver um momento que talvez você vai dizer alguma coisa e isso vai respingar em você. Então é assim, a censura é complexa por isso, porque hoje calam os seus opositores, amanhã calam você. Então, pessoal, temos que ter muita atenção nisso, muita mesmo atenção nisso, porque isso aqui, eles são muito espertos. E a gente vê a qualidade dos esquerdistas é pelos comentários. Botão de quem eternamente é grato ao Xandão, Lula e Dino. Pronto. Kiko dos Foguetes acha que o mundo inteiro é o quintal da casa dele. Pronto. Esse tipo de pessoa aqui, que vocês estão vendo fazendo esse tipo de comentário, são as pessoas que vão ser caladas depois. Porque vai haver um momento que elas vão discordar do governo, que elas apoiam, e quando elas forem criticar o governo que elas apoiam, elas vão se fuder tranquilamente. Isso é sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Porque o pau que dá em Chico, bate em Francisco também. Pronto. Agora vamos passar aqui, próxima, Folha de São Paulo. Isso é capa da Folha de São Paulo. Moraes manda transferir 18 milhões bloqueados do X e Starlink para a União. Ou seja, o cara vai tirar o dinheiro de outra empresa com outros acionistas para pagar as multas do X que ainda não foi encerrado, o processo ainda pode ser, já foi feito, né, recorrer e tudo mais, para pagar, para dar o dinheiro para os cofres públicos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso aqui, na minha opinião, isso aqui é um crime, isso é um crime internacional. E é aquilo que eu venho dizendo para vocês, basta um presidente americano, basta apenas um, basta somente um presidente americano entender isso como uma guerra comercial e todos nós vamos pagar pelas atitudes do senhor Alexandre de Moraes. Vocês precisam saber disso, porque é como a situação das fake news. Toda ação tem reação. Cada atitude tem uma consequência. E Alexandre de Moraes tem tomado as atitudes que ele acha que são certas, que ele acha que convém para ele, só que ele não está levando em consideração que ele não está tratando com qualquer pessoa. Pronto. Eu vou te dizer uma coisa. Os comentários são a melhor parte. Inclusive esse comentário aqui que está aqui como o primeiro e eu achei bem interessante. Que diz assim, rapaz, que interessante. O cara está confiscando os bens de uma empresa totalmente independente do X, que não tem nenhuma relação e que são pessoas jurídicas totalmente diferentes. Se isso não é ditadura, não sei o que é mais. Olha o outro agora para vocês verem.
Tava na cara que isso iria acontecer. Quando Haddad e Lula começou a falar em taxar super ricos, eu até tinha comentado que eles iriam atrás do dinheiro do Elon Musk. Não errei. Governo incompetente com um passado de corrupção. Eles só pensam em dinheiro, não buscam investimento para o Brasil. Como isso vai dificultar os investidores? Tava na cara que eles só querem arrecadar, mas a pergunta é, para onde vai esse dinheiro? Para o povo que não é. E eu concordo com você, porque para sustentar só a Suprema Corte são gastos vários milhares e milhares de reais todos os anos. Aliás, todos os meses. Seguindo em frente aqui para Pleno News. Isso aqui, na coluna Força e Honra, o deputado federal Sargento Faur, um abraço Faur, expressa preocupação com a entrada cada vez maior dos jovens no mundo das drogas, achando que tudo é maravilhoso. Isso é um trechinho da fala dele, abre aspas, traficantes e drogas são lixos, e como tal, traficantes e drogas devem ser exterminados. Pessoal, eu não faço nenhum tipo de apologia a como é que eu posso dizer, sem que o YouTube me entenda mal. Eu não faço nenhum tipo de apologia ou apoio a agressões, nem nada disso, mas eu tenho um ponto de vista um tanto quanto enérgico sobre isso. Tem muita gente que diz assim, que bandido bom é bandido morto, ou bandido preso, ou seja o que for. Para mim não existe bandido bom. Porque se fosse bom não era bandido. Então é assim, eu acho que todo o rigor da lei, e a lei deve ser 700 vezes mais rigorosa, inclusive eu sou uma pessoa que eu sou adepto à ideia da pena de morte. Então eu acho que é assim, os nossos jovens estão se perdendo cada vez mais porque a nossa geração de hoje, a geração que está emergindo agora, é uma geração fracassada, completamente perturbada psicologicamente, são dependentes emocionalmente de pessoas que alimentem o seu ego, principalmente nas redes sociais. As pessoas hoje vivem uma vida online. Antigamente, quando eu era pequeno, eu vi que tinha lançado um jogo chamado Second Life, onde você tinha tipo uma segunda vida digital, você era um boneco e tudo mais, e a vida era assim no jogo. Só que hoje parece que o jogo é a vida real, porque a vida real é vivendo dentro do jogo. As pessoas fazem tudo pelo like, o negócio é lacrar. Então é assim, eu compartilho do pensamento que quem lacra não lucra. Então sempre que você tentar lacrar com a você vai sempre sair no prejuízo. Em relação aos influencers e tudo mais, eu acho que se o governo quer ir contra a disseminação de fake news, a primeira coisa que eles deveriam fazer é ir nesses influencers de hoje e desmontar essa vida que eles passam na internet, que não é a vida que eles têm de verdade. Então, isso já traria um grande conforto aos jovens de hoje em ver que a vida não é como eles veem na internet. Mas pronto. Seguindo aqui, pessoal, da Pleno News. Queimadas sem Rouanet, os artistas cantaram. Com Rouanet, os artistas silenciaram. Olha para isso, pessoal. Obviamente o título do artigo é um sarcasmo em forma de protesto à hipocrisia dos artistas woke. Ou seja, a fajuta canção Amazônia, recorde de queimadas, Amazônia em 2021, e o silêncio estarrecedor agora com o recorde de queimadas no Brasil. Ou seja, presta atenção nisso aqui. Na terça-feira, o Brasil registrou 5.132 focos de incêndio, concentrando 75,9% das áreas afetadas pelo fogo em toda a América do Sul, de acordo com os dados do programa Queimadas do INPE. No entanto, apesar do aumento das queimadas, o discurso por parte dos artistas e organismos ambientais mudou. Logicamente que mudou, porque antes Bolsonaro era o presidente, então tudo era culpa do presidente. Olha aí, ó, por acaso eu nem tinha visto, mas vamos ver agora. Durante o governo Bolsonaro, esses agentes culpavam, assim como o discurso da esquerda, o alegado descaso com o meio ambiente como um todo. Agora, nem se tenta responsabilizar o atual presidente da República e a ministra do Meio Ambiente, que tem muita gente que nem sabe quem é essa pessoa aqui, porque isso aqui é um fantasma.
Então, pessoal, é a hipocrisia da esquerda. Quando as queimadas eram durante o governo Bolsonaro, pau no Bolsonaro, que o Bolsonaro é isso, que o Bolsonaro é um escroto, que é um fascista, é genocida, é eletricista, é taxista, é motocista, é tudo velocista, tudo quanto é porra de ista, botaram de adjetivo nele. Agora, que é o governo do amor, vamos ver aqui. A postura da organização não governamental Greenpeace, pronto, era, entretanto, diferente antes de Lula reassumir o poder. Em setembro de 2022, em pleno período de campanha eleitoral, a ONG tomou lado na questão político-partidária e lançou a música Canção para a Amazônia, com melodia de Nando Reis e letras de Carlos Renault. É lógico, né? O Greenpeace é sem comentários ali, recebe muito dinheiro da esquerda. Mas vamos lá. Artistas dos mais diversos estilos musicais se uniram para clamar Salve a Amazônia. Ana Vitória, Isa, Criolo, Arnaldo Antunes, Duda Beat, Vitão, Péricles, Gabi Amarantos, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Daniela Mercury são alguns dos que se revezaram na cantoria, em tom melancólico dos versos da música de Reis e Renault. Aparentemente, a mensagem tinha prazo de validade. É lógico, é só durante o governo Bolsonaro. Esse ser humano aqui é uma piada. Artistas internacionais participaram dessa fábula. Entre os mais notáveis estão Leonardo DiCaprio, Gisele Bündchen, Greta Thunberg, que é esse ser humano aqui, Madonna, Mark Ruffalo, entre outros. Anitta, com carreira internacional, levou às redes também em 2019 um vídeo chamado Brasil, um país em chamas. Entretanto, mais da metade do Brasil hoje está coberta pela fuligem gerada pelas queimadas, recordes no país, especialmente na Amazônia, no Pantanal e no Centro-Oeste. A fumaça já atinge uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo 60% do território nacional, de acordo com a Carla Longo, pesquisadora do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O mês de agosto agora, nesse ano, foi o pior mês em termos de queimadas, nos últimos 14 anos, com 68.635 ocorrências, um aumento de 144% em relação ao ano passado. O Brasil também enfrenta a pior seca em 44 anos, segundo o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, agravando ainda mais o cenário de destruição ambiental. Em suma, e só para que fique bem registrado, cadê os artistas defensores da causa ambiental? Eles desistiram de salvar o Brasil? Pessoal, isso aqui é só... Deixa eu colocar a fuça deles aqui. Isso aqui é só mais uma hipocrisia da esquerda. Nada mais do que isso. Porque essa galera que vocês estão vendo aí na tela, que eu voltei a foto deles de propósito, se você for pegar a lista de pessoas beneficiadas pela Lei Rouanet, tá o nome de todos eles, sem exceção, todos eles. Ou seja, isso aqui, eles não estão preocupados com a Amazônia, eles não estão preocupados se está queimando, eles não estão preocupados se tem fumaça, eles não estão preocupados com porra nenhuma relacionada ao Brasil, nem à população. Sabe por quê? Porque com o dinheiro que eles recebem, fora o dinheiro que eles já têm, eles simplesmente entram num avião e deixam o Brasil. Ponham na cabeça de vocês, esses artistas não estão nem aí pro Brasil, cara. Nem aí pro Brasil. E a Greta Thunberg, que é uma lunática, doente, maluca, ela não tem nem o que dizer sobre esse ser humano. Eu acho que ela tinha que ela deveria ser presa, como ela já foi 1 milhão de vezes, e não sair mais. Porque esse tipo de gente é um risco para a sociedade hoje, e depois a gente é que vai sentir na pele aí os efeitos dessa galera aí, alcançando aquilo que eles querem, que é o poder máximo. Mas vamos lá. Seguindo aqui, nós temos mais uma matéria do Pleno News. A esquerda não respeita acordos e vira as costas para o cidadão de bem. Pessoal, na coluna do conservadorismo, o pastor e deputado federal Marco Feliciano questiona por que o parlamento no Brasil tem dificuldades de pautar temas conservadores e aponta que a culpa disso é da esquerda, que não respeita acordos pré-agendados e vira as costas para o cidadão de bem. O que ele quer dizer com isso?
Eu vou tornar a repetir para vocês. Vocês vão quebrar a cara, vocês deputados da direita, da bancada conservadora, vocês vão quebrar a cara enquanto vocês acreditarem que existe diálogo com a esquerda. Não existe diálogo com a esquerda. Não há possibilidade de haver diálogo com a esquerda. Não tem como. É uma coisa assim que não existe essa possibilidade. Porque por mais que eles talvez ouçam um pouco do que você quer falar e concordem com você, e vocês façam um acordo, é tipo você fazer um acordo com o diabo. Ele não vai cumprir. Por quê? Porque ele mente. Então, parem de tentar dialogar com a esquerda. Parem. Porque vocês não vão conseguir. Parem de aprovar alguns projetos para eles, na expectativa de que eles aprovem os projetos de vocês, que é para ajudar o povo, porque não vai funcionar. Com o esquerdista não tem diálogo. Não tem. Não é possível estabelecer um diálogo saudável com eles. Por quê? Porque eles são autoritários, eles são censuradores, são ditadores. Então não adianta você tentar conversar com uma pessoa que acha que está sentada em cima da verdade e acabou. Isso para mim é a maior burrice que o Congresso pode fazer. Mas vamos lá, seguindo aqui, Papa critica Kamala e Trump e diz que Estados Unidos terão que escolher o menor dos males. Questionado nesta sexta-feira sobre suas perspectivas sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos, o Papa Francisco criticou ambos os candidatos da disputa, o republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris, ainda que sem citar seus nomes, segundo o líder da Igreja Católica, as políticas de ambos são contra a vida, seja aquele que expulsa os migrantes ou que mata crianças. Ele se referia de um lado o plano de Trump, de deportar milhões de imigrantes, e de outro a defesa do direito ao aborto por parte de Kamala. Mesmo assim, continuou Francisco, aos católicos deveriam votar. Não votar é feio, não é bom, disse. Ou seja, é assim, eu não vou fazer muitas críticas a esse Papa, porque eu sou completamente contrário, praticamente até hoje, de tudo que eu li, a tudo que ele fala. E para mim, o cara que dá um abraço no Lula e fala que o Lula é um bom homem, ele tem, no mínimo, algum problema sério psicológico. Então eu me recuso a argumentar sobre a pessoa. Agora, sobre a matéria, é muito simples. A galera tá bombardeando a internet no momento, falando sobre o debate. E o que eu vi no debate, que foi as avaliações críticas de pessoas que entendem de debate e que por acaso casou com o meu pensamento, é que o Trump se recusou a argumentar com a Kamala. Só. E deixou ela dizer o que ela queria dizer. É simples. Porque quem está com Trump é mais ou menos a mesma situação equiparada no Brasil nas últimas eleições presidenciais do Brasil. Quem está com Bolsonaro não precisa de ser convencido a estar com Bolsonaro. Está com Bolsonaro porque os ideais são parecidos. Então, nada do que ele ficar ali falando, argumentando, dizendo, não vai entrar na cabeça dela, nem do povo, que tende a votar nela, nem na cabeça dela, que tem uma cabeça de esquerdista nojenta. Então é assim, na minha opinião, o Donald Trump tem que voltar à presidência dos Estados Unidos para voltar a reestabelecer uma ordem nesse planeta, porque o mundo está uma bagunça, e finalmente acabar com aquela guerra nojenta na Ucrânia. Então é assim, eu não vou falar nada sobre esse papo, porque, sinceramente, eu acho que o último Papa deve estar envergonhado. Vamos lá. Seguindo aqui, só mais uma da Folha de São Paulo para fechar esse bloco de notícias, que no próximo vídeo tem mais. Chatábata de Moraes. Chatábata diz que voto útil em Boulos seria inútil, porque ele não tem chance de vencer. A candidata Chatábata de Moraes tem criticado o voto útil, diz ser a única com chance de derrotar Ricardo Nunes e Pablo Marçal em um eventual segundo turno, e nega que aceitaria uma vaga em uma eventual gestão de Guilherme Boulos, na Prefeitura de São Paulo. Que voto útil é esse em quem não tem a menor chance de ganhar no segundo turno, porque a pessoa é rejeitada? Disse ela nessa sexta-feira,
ontem, tem 8% de intenções de voto de acordo com o último Datafolha e aparece em quarto lugar na corrida eleitoral. Pessoal, é assim, na minha opinião, eu nem vou comentar sobre a pesquisa, porque para mim, pesquisa para mim não quer dizer absolutamente nada. Nada, 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 nada. Então é assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Tabata, ela é uma pessoa extremamente articuladora. Ela é uma pessoa extremamente sorrateira. Ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe o que ela tá falando. Só que isso não é pro lado bom, porque ela é uma esquerdista, para-choque de comunista, como diz o Pablo Marçal. Ela só está ali para fazer volume. Por quê? Se por um acaso houver um segundo turno, todos os votos que são dela vão pro Boulos. Ela vai ficar do lado do Boulos de certeza, porque o Boulos ela é de esquerda, ela é de esquerda, então. Mas vale tudo no primeiro turno, né? Então é assim, o Datena já correu, depois eu conto mais para vocês. E eu acredito que o Datena tem algum problema de cabeça no momento. Então eu acho que ele deve estar com alguma dificuldade ali de intelectual. Mas pronto, vocês têm acompanhado as sabatinas e os debates e vocês têm visto como que está a situação do Datena. Em relação aos outros candidatos, são muitos candidatos, os outros nem são notados. Agora falando de Pablo Marçal, Ricardo Nunes, inclusive, pessoal, sobre o Ricardo Nunes, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima de um vídeo que eu fiz sobre o Ricardo Nunes, com as propostas, o plano de governo, quais são as ideias e tudo mais. Um vídeo bem simples, mas bem útil para quem vai precisar disso para chegar aos finalmente para decidir o seu voto. Então não deixa de conferir aqui em cima o card sobre o vídeo de Ricardo Nunes que vocês vão gostar. Em relação a isso, a Tabata está tentando de todas as formas, angariar mais votos. Ela não tem uma rejeição muito grande, porque a Tabata costuma dizer ao povo o que já é óbvio, todos nós sabemos. Mas ela não tem grande rejeição, mas também não tem grande intenção de votos. Tanto é que ela está ali em quarto, mas é um quarto assim, com 8% de votos. Então, ela sabe que ela não vai vencer essas eleições, que ela não tem nem a chance de vencer as eleições. Mas, é assim, quem sabe o público do Boulos se vira e vota na Tabata, que eu acho muito difícil. Mas, enfim, eu espero que na Prefeitura de São Paulo, não é o meu estado, mas eu gosto muito de São Paulo, e mesmo os estados que são mais distantes, na minha opinião, eu quero sempre o melhor para eles, porque fazem parte do meu Brasil, que é o meu país. Então, eu acho que comunista não na prefeitura. Comunista não é saudável para nós, nem para nossa saúde política. Entenderam? Pronto. Pessoal, é isso. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais giro de notícias da última hora e meia, para vocês ficarem ligados e antenados nas últimas notícias com os meus comentários, o Murilo que vos fala nesse momento. Um abraço, fiquem com Deus e tchau!